Olá, hoje é sábado, 18 de abril, e eu tava aqui fazendo meu roteiro. Muito importante pra quem vai fazer roteiro pela primeira vez. Gente, tu vai mudar o roteiro muitas vezes. Então, assim, eu poderia muito bem falar da viagem do ano passado, e vai ter vídeo sobre isso, sobre como eu montei o roteiro, sobre as mudanças de roteiro, o que fazer, o que não deve fazer também. Mas, assim, muito melhor do que falar do que já aconteceu é mostrar pra vocês na prática também. E eu quero até fazer um vídeo sobre isso muito mais explicado, porque muitas vezes a gente não consegue ter uma lógica de roteiro inteligente e estratégica, porque existem dois tipos de roteiro. Ou tu fazer o roteiro que tu quer conhecer todos os lugares, que tu não vai se importar se tu vai estar cansado ou não, ou tu vai fazer um roteiro que no caso tu vai ficar mais tempo nos lugares, enfim, porque assim, normalmente tem pessoas que ficam um dia no lugar, tem pessoas que ficam 2 noites no lugar, e tem gente que só dá uma passada no lugar, porque tem alguns lugares, falando de Europa, que tu tem como dar uma passada só pra conhecer. Ver isso também na prática, porque o meu roteiro que eu tô elaborando vai ter muitos lugares legais e muitos lugares diferentes. E é bom também porque agora, hoje, sábado, dia 18, eu estou com uma visão que pode muito bem mudar quando a gente estiver na viagem, daqui acho que são 5 meses, 6 meses, enfim. Uma dica muito boa sobre roteiros. A gente sempre pensa, obviamente, nos lugares que a gente quer ir, por exemplo, nos lugares que a gente quer ir muito, obviamente. Ano passado, a gente queria, os lugares que a gente mais queria conhecer, eu queria muito conhecer a Itália, mas eu não queria conhecer a Itália, conhecer Roma. E não porque, tu tem como ir na Itália e conhecer Roma. Roma é incrível, a gente ficou 3 dias, mas assim, Roma é um lugar que se tu ficar ali 2 semanas, tu não vai se arrepender, porque é incrível, tem muita coisa pra ver, muita coisa pra fazer, tu vai andar demais, assim, acho que uns 30 km por dia, sem cansar, porque há muitas coisas que tem pra ver, mas a gente tentou fazer, e foi a primeira vez que eu estruturei um roteiro com muitos lugares, porque, por exemplo, foi Itália, a gente foi desde Veneza até Costa Amalfitana, então a gente percorreu muitos lugares da Itália também, os lugares mais famosos. Ficou faltando só a Toscana, Sardenha, que a gente quer muito conhecer também, ali a questão de Pisa também, que a gente só vai passar porque muitos relatos são de que não vale a pena, enfim. Mas voltando ao foco da questão do roteiro. E estruturando esse roteiro muito mais robusto ano passado, eu notei o que deu muito certo e o que precisava melhorar. Então, o que dá muito certo, sempre que vocês vão pegar algum local, tentem ficar perto do centro ou um pouco afastado, assim, questão de 3, 4 km, que é uma distância muito boa para te andar. Assim, tu pode andar tranquilamente, vai dar o quê? Uns 30 minutos. E não vai ser tão caro, porque tem lugares que se tu pegar muito perto do centro, como por exemplo Paris, o valor, assim, pode aumentar mais do que 50%, que não é o que a gente quer. A gente quer se hospedar num lugar bom, um lugar que seja barato, não tão barato assim, porque eu não ficaria em hostel. Assim, o máximo que eu ficaria seria num lugar que, se fosse hostel, seria mais ou menos como um hotel. Tu pode até dividir o banheiro, mas questões de quarto não, porque que nem a gente ficou num lugar assim em Madrid e deu muito certo e foi muito bom. E é praticamente a 5 minutos da Gran Via caminhando, foi ridiculamente perto, eu posso até deixar a indicação. Importante sempre, então, lugares que sejam próximos ao centro, se não for colado ali no centro, porque vai ser muito bom para andar, para não precisar gastar em Uber. Então, assim, eu não fiz a minha viagem andando de Uber, eu não faço as viagens andando de Uber, porque qualquer distância que tu faça de 2 km é muito caro. Dá tipo assim uns 80 euros, muitas vezes 50 euros, então não compensa. Então, beleza. Dicas. Próximo ao centro, primeira dica. Segunda dica, não pega Uber. Até porque tu tem muito bem como ver a questão dos transportes. Trem por toda a Europa é muito fácil de pegar, muito tranquilo de pegar. Foi a primeira vez indo em muitos lugares e foi muito fácil de pegar.
Outra questão também, eu deixei muitos trens para comprar lá. Não façam isso. Comprem antes. É muito mais inteligente porque tu consegue pegar muito mais barato. Então, assim, não é 3 euros, 5 euros mais barato. Outra coisa, acomodações. Eu reservei tudo pelo Booking. Por que eu reservei tudo pelo Booking? Eu sou cliente nível Genius 3. Então, assim, se tu é ali já nível Genius 2, tu já ganha alguns descontos, mas em muitas acomodações, tu ganha um desconto, fica muito mais fácil tu pegar e reservar pelo Booking do que pelo Airbnb. Por quê? Porque eu sou um pouco contra ainda o Airbnb. Vou reservar a primeira vez agora, nessa viagem para Londres, eu vou falar para vocês as minhas experiências. Airbnb, tu não tem a questão do café da manhã, tá certo que em muitos hotéis tu também não vai ter, mas hotéis ali tem a questão da limpeza, tem a questão da segurança, tem a questão que tu fica num quarto onde o banheiro é teu, o quarto é muito bom, então o hotel vai ser bem localizado também, muitas vezes. E a questão do Airbnb, tu não sabe se a pessoa, quando vê, pode ser um golpe, ou a pessoa desmarcar, ou ser extremamente sujo. Já vi relatos de lugares também que era muito sujo, questão de roupa de cama, enfim. Então, assim, confiram bem também. E confiram bem também o Booking, porque tem muitas pessoas na Itália que fazem Booking, e também ao redor do mundo, enfim. Mas eu não tinha me antenado nisso. Quando eu reservei, eu pensei que era um apartamento inteiro. E a gente reservou um quarto na casa de um italiano. Ele era super querido, mas a questão de privacidade é horrível. Beleza, falamos de transporte, falamos de compra antecipada, reserva antecipada. Por exemplo, agora a gente tem uma viagem para novembro. É abril e eu tô reservando. E por que eu tô reservando hoje, sábado? Além de ser um dia que é mais tranquilo para mim, também eu tô reservando porque hoje o euro tá em baixa. Então, vou aproveitar isso, e o que já era para ficar barato, porque eu tô reservando com antecedência, fica mais barato. E eu vi muito isso na prática. Quando a gente foi em Como, na Itália, a gente tava na Suíça, e a gente decidiu que a gente não ia mais ficar no hotel, que a gente ia para outro lugar, ou que a gente ia ficar mais, alguma coisa assim, eu não consigo lembrar. Eu disse, tá, mano, então eu vou cancelar, né? Falei com meu marido, cancelei. Só que, gente, depois a gente mudou de ideia, e a gente decidiu ficar mais tempo nesse hotel. E quando eu fui reservar de novo, vamos supor aqui porque eu não lembro muito bem do valor. Então, por exemplo, reservando com antecedência, eu tinha reservado por 80 euros. Quando eu fui ver de novo as mesmas datas, estava em 200 euros. Então, assim, vale a pena se antecipar meses antes. Então, eu jamais viajaria e reservaria hotéis com um mês de antecedência. Não faz sentido isso. Algumas pessoas até dizem, não, com mês de antecedência tu pode reservar, ou com 2 meses de antecedência. Beleza. Eu jamais faria isso, porque na prática eu vi que compensa muito mais eu fazer com mês de antecedência. Por quê? Porque eu sei que tá tudo certo, tá tudo interligado. Então a questão de hotéis precisa ser vista muito criteriosamente. Por quê? Porque tu vai ter que ver com calma, vai ver se faz sentido, perto do que tu quer ver, dos passeios que tu quer fazer. Então, claro que tu vai passar pelos passeios mais famosos também, mas tem alguns que tu quer ver que podem não ser tão famosos assim, ou muitas vezes tu quer tirar uma tarde ou um dia só pra ficar caminhando sem destino, enfim, o que é muito legal. Então, antecedência. Então, eu sou uma pessoa que eu vejo absolutamente tudo com antecedência. Então, nunca vão me ver eu falando que eu paguei 4 mil, 5 mil, 6 mil reais ou muito mais numa passagem. Então, assim, por isso que eu sempre reservo com antecedência. Ano passado eu comprei com 5 meses de antecedência, esse ano eu comprei com 9 meses de antecedência. Tanto aqui no Brasil, quanto as passagens de lá. Então, o que eu faço primeiro? Assim, eu vou montar um vídeo bem explicadinho também sobre isso, porque agora eu tô muito jogando informações. Monto o roteiro, um esboço completo, assim, jogo tudo que eu quero fazer, todos os lugares que eu quero ir, tudo que eu quero fazer, os dias que eu vou ter. E depois vou encaixando isso nas datas. Então tem lugares que eu quero ficar mais tempo, tem lugares que eu não quero ficar. E tem lugares que eu quero ir de novo. Por exemplo, na Suíça, é um lugar que eu sempre vou voltar. Então fui ano passado, vou esse ano de novo. Vamos ficar em Interlaken de novo, que Interlaken é maravilhoso, é um ótimo ponto para te conhecer os outros lugares que são ali perto. Porque assim, ó, existe a Suíça de Zurique, que a gente também vai conhecer, também vai ter vídeo sobre isso esse ano. E existe a Suíça, que pra mim é a Suíça de verdade, que é a Suíça dos Alpes, que é a Suíça da vaquinha da Milka, que é a Suíça com uma paisagem que tu pensa assim,
beleza, Deus fez um pedacinho de céu e botou aqui, chamou de Suíça. Então, assim, essa Suíça a gente também vai conhecer juntos. Importante, agora a gente tá vendo, enquanto eu tô montando o roteiro tá estando pronto, eu vou fazer um vídeo pra vocês e vou mostrar isso também. Questão de transportes, também vou fazer um vídeo e vou mostrar pra vocês, porque, por exemplo, um dos lugares que é o lugar mais caro é Londres, Bélgica. O trem, né, como passa por baixo d'água, por túneis, enfim, tem essa questão de ser mais caro. Por exemplo, se eu fosse ver agora, eu tava vendo ali que ia dar uns, se não me engano, 60 euros, né? Se tu deixa pra comprar na hora, dá uns 140 euros, pode ir pra 200, enfim. Então, fiquem ligados nisso. Em questão do inglês, eu acho muito importante. Eu não vi as pessoas falando em vídeo sobre isso. Se tu tiver o inglês básico, tu consegue se virar. É só tu ter um celular que tem internet, ter ali um tradutor e no próprio celular. E assim, ver com antecedência os lugares que tu quer ir e o tipo de transporte que tu precisa pegar para ir. Quem se antecede não passa por problemas, evita muitos problemas. Numa viagem, a gente ficou mais de 30 dias na Europa. O único problema que teve foi quando eu cancelei a acomodação. Então também fica uma dica para vocês, não cancelem. Vejam bem direitinho o que vocês vão fazer e não cancelem acomodações. Então, essa é a maior dica, até porque vai ficar muito mais caro, vai ser uma dor de cabeça, porque vocês vão ter que pensar, meu Deus, onde é que eu vou ir? Onde é que eu vou me hospedar agora? E tu tem muita coisa pra conhecer no lugar que tu tá, tu vai ter que ficar pensando no outro, então assim, não façam isso. Então é isso. Tivemos as dicas da questão do acomodação, transporte, inglês também, transporte tanto ônibus, trem, avião, e também eu vou fazer um vídeo falando só sobre a questão do Flixbus, vai ter também. E montando o roteiro. O meu roteiro, só pra vocês verem, eu tô montando faz uns 2 meses. Uns 2 meses de roteiro. E agora que eu consegui firmar realmente o que eu vou fazer. Uma coisa que eu não tinha feito no outro roteiro era questão de alimentação nos lugares. Todos os lugares que tu vai, existem coisas que tu não pode deixar de experimentar, porque é cultural e porque é muito bacana, assim, poxa, como é que tu vai na Escócia e tu não vai provar um whisky, né, um whisky escocês? Então, por mais que eu não beba, mas meu marido bebe, eu não vou deixar de provar. Enfim, aqui, por exemplo, em Amsterdã, a questão da batata com maionese trufada, questão de Londres, ou propriamente fish and chips, tem também na Escócia, mas ali em Londres, enfim, eu tô muito afim de provar o de Londres, mas vou provar o da Escócia também, a gente vai provar juntos, vai ter vídeo. E montei já um esboço. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como ficou o roteiro, por exemplo, não sei como é que é aí vocês, mas, por exemplo, meu marido, ele fica toda hora me perguntando, antes, durante o roteiro, pra onde é que a gente vai agora, o que a gente vai fazer agora, enfim. Então é muito importante já ter ali a questão dos passeios, questão do que a gente vai comer, porque tem as comidas que a gente come lá e tem as comidas que a gente não pode deixar de comer, que é essas daí que eu boto no roteiro. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo também, que é muito importante, estou me acostumando com isso. E se tiver alguma coisa que vocês queiram ver, deixem nos comentários também.